Olá, meus amados, é com uma grande satisfação que eu venho fazer esse vídeo para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Quero falar um pouquinho do que acontecia comigo quando eu não tomei a decisão de aceitar Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. O que eu pensava, como eu agia, o que passava pela minha cabeça. E eu tenho certeza que você deve pensar dessa mesma forma, deve imaginar e deve vir esses pensamentos que vinham na minha cabeça. Eu quero fazer esse vídeo para todas as pessoas que têm o temor da palavra e desejam receber algo da parte de Deus, e principalmente para aquelas pessoas que eu conheço. Eu tinha a mania de pensar em uma maneira errada de pensar, o porquê eu tinha nascido, que essa vida não tinha sentido, não tinha graça, que essa vida, na realidade, me desculpa a expressão, mas essa vida é uma merda, que era o que eu pensava, que não tinha sentido nenhum a minha existência, e tudo isso por eu não conhecer a palavra de Deus. Mas eu quero trazer duas mensagens hoje para a sua vida. Eu tenho certeza que em poucos minutos que esse vídeo vai ser feito, muitas coisas vão ser acrescentadas e muitas coisas serão mudadas em sua vida. Aqui na palavra de Deus, em Efésios, capítulo 4, no versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E assim como outros, levitas, missionários, pregadores da palavra. Então, o ministério de Deus, ele é grande, ele é extenso. E eu não entendia nada disso quando eu não conhecia a palavra de Deus. E com o passar do tempo, a partir do momento que eu tomei a decisão de aceitar Jesus, eu fui entendendo o que essa palavra queria dizer. Ela quer dizer o seguinte, meus amados, que Deus, ele nos trouxe a esse mundo com um fim propósito, de adorá-lo e servi-lo. Então esse fim propósito significa o quê? Que nós somos escolhidos por Deus para vir a esse mundo com o propósito de servi-lo e servir aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida rotineira. Como podemos servir essas pessoas? Passando coisas que venham acrescentar, que venham a melhorar a vida delas. Por exemplo, a palavra de Deus, Deus está falando que ele levantou um para apóstolo, outro para evangelista, e outras funções da igreja, missionário, pastores, profeta. Então, a partir do momento que eu descobri qual era a minha função, espiritualmente falando, eu entendi qual o propósito que Deus me trouxe a esse mundo. E a partir daí, do momento que eu tomei a decisão de aceitar Jesus, e com o tempo da busca da palavra, que eu fui criando conhecimento, eu entendi que tinha um sentido a minha existência, que tinha um objetivo, o fato de Deus ter me dado a oportunidade de eu ter vindo a este mundo. Mas aquelas pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, elas sempre vão se perguntar o porquê eu nasci, para que eu nasci, o porquê acontece isso na minha vida, para que acontece isso, nunca dá certo, nunca tá bom. Então essas pessoas, assim como eu pensava, elas têm a resposta, mas se elas não buscarem, elas nunca vão encontrar essa resposta, porque a resposta está na palavra de Deus, a resposta está no relacionamento
relacionamento que você tiver durante a tua vida com Deus. E assim, naturalmente essa resposta vai vindo, Deus vai colocando o desejo no teu coração de você ou pregar, de você ou cantar para Ele, de você ou sair evangelizando, de você fazer algo para o ministério de Deus, para a obra de Deus. E parece não ter sentido nenhum fazer isso, mas a partir do momento que você começar a fazer, você vai entender que você só precisava fazer isso para entender o porquê você veio a esse mundo, para entender a importância que você tem. Muitas vezes você se acha inútil, mas você é muito importante. Deus te trouxe com um propósito, mas você tem que buscar entender qual é esse propósito. E a partir daí você vai ver que tu tem uma grande importância na vida de outras pessoas. Mas para que essa importância venha começar a acontecer e você venha começar a entender isso, você tem que dar lugar para Deus trabalhar na sua vida. Tem que deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a tua vida. Que o Espírito Santo é uma pessoa que Deus nos deixou. Ele deixou dentro de cada um de nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos direcionasse a fazer as coisas que agradam a Deus. E naturalmente, quando a gente deixar esse Espírito tomar conta, esse Espírito guiar nossas vidas, ele vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. Então, meus amados, eu gostaria que você refletisse nessa palavra. É como se eu vou dar um exemplo, é como se você estivesse escolhendo uma profissão para ingressar na faculdade. Você não sabe se quer ser professor, você não sabe se quer trabalhar em construção de prédio, você não sabe se quer ser professor de educação física, se você quer ser professor de sala de aula. Essas coisas é necessário você tomar uma decisão, você pensar e ver o que é o melhor para você, aonde você vai se encaixar melhor. E assim é no reino de Deus. Você, ao entrar no ministério, na igreja, aos poucos você vai criando um certo desejo, uma certa atração por alguma dessas áreas, pelo evangelismo, pelo louvor, pela pregação, pela organização da igreja, em relação a grupo de dança, em relação a eventos da igreja. Tem várias possibilidades de você entender qual é o teu chamado. E para encerrar, meus amados, eu quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, no capítulo 4, no versículo... capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então aqui está falando para que possamos pregar a palavra de Deus. Quer temos oportunidade, quer não temos. Então eu estou fazendo esse vídeo para todas as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho que estar pensando em quem não vai gostar do vídeo que eu vou fazer. Eu tenho que estar pensando naquelas pessoas que querem ouvir a palavra, aquelas pessoas que querem receber algo de Deus. As que não querem, meus amados, não tem importância, mas aquelas que querem, elas vão receber, porque eu tenho que estar preocupado, aqueles que estão interessados em ser exortados pela palavra, aqueles que estão preocupados em ser repreendidos, aqueles que estão preocupados em receber a doutrina da palavra de Deus. Eu não tenho que estar preocupado com os demais. Os demais, eu tenho certeza que no tempo necessário, no tempo oportuno, eles vão ver a importância da palavra. Mas o objetivo é aqueles que estão querendo crescer espiritualmente. O objetivo é aqueles que estão desejando aprender mais de Deus.
é aqueles que querem realmente crescer com Deus. Então eu falo para você também, prega a palavra de Deus, fale de Deus, se tem oportunidade ou não, fale. Porque se você for estar preocupado com quem não se importa, com quem não dá valor, você não vai fazer a obra de Deus. E o inimigo, ele quer isso mesmo, que a obra de Deus pare. O inimigo, ele quer que nós tenhamos medo, que nós sejamos bonzinhos ao ponto de querer agradar as pessoas. Ah, não vou falar porque fulano vai achar ruim. Ah, não vou falar porque fulano vai ficar chateado. Amados, a Bíblia diz que Jesus falou assim: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue. Então é necessário que a gente pegamos a nossa cruz, a nossa carga, entendeu? Muitas vezes vão desagradar a alguns, muitas vezes vocês possam perder algumas amizades, mas o mais importante é que você faça a obra de Deus, porque se você agradar a Deus, Ele vai trazer as pessoas certas para perto de você. Ele vai trazer aquelas pessoas que estão querendo crescer espiritualmente. Ele vai trazer para perto de você aquelas pessoas que querem viver as coisas de Deus. Aquelas que não querem, pela sua maneira, pelo seu comportamento, automaticamente elas vão se afastar de você. Não é você que vai afastar ela, mas é a palavra de Deus que afastarão elas de você. Porque essas pessoas, elas não querem ter relacionamento com Deus. Elas não querem negar o mundo. Elas não querem negar a si mesmo para seguir a palavra, para seguir a Jesus. Então, eu gostaria que você refletisse nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Receba unção do Espírito Santo em sua vida. Que Deus te abençoe e que você cresça mais e mais no ministério do Senhor, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Um abraço.